família Terra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Saúde, amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Estarei lendo do 13 ao 17, que diz assim: a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonás, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Quero também aproveitar a oportunidade, desejar um feliz ano novo a todos. Seja um ano de bênção, um ano de provisão, restauração, presença de Deus em nossa família, em nossa casa. Ficamos felizes com essa oportunidade. Primeiro culto, primeiro domingo, culto voltado referente à família. E aí a gente lemos um texto agora que, se a gente parar para pensar, não tem nada a ver, devido o culto ser voltado ao culto de família. Mas eu louvo ao Senhor, porque nós temos que ser obediente ao Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui por mim mesmo. Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me colocou nesta noite com autoridade. De terça-feira para quarta-feira eu estava trabalhando no aplicativo. E o Senhor nos deu uma experiência, a qual eu estava com 4 senhoras dentro do veículo. Estava ela indo a uma igreja, só que as atitudes daquelas senhoras, o palavreado, o objetivo que ela estava se deslocando para ir até a igreja, não era o objetivo principal. E quando eu deixei elas na porta da igreja, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: Tiago, quem é Jesus para você? E aí eu tomei um susto, tomei aquele baque. E eu falei com o Espírito Santo: o Senhor é o meu rei, é o meu Senhor. O Senhor merece ser adorado. O Senhor não precisa de mim para nada, mas me deu a oportunidade de exaltar o nome dEle. E na quarta-feira de manhã, conversando com a minha esposa, relatando alguns acontecimentos dentro daquele carro, e eu falei assim para ela: amor, olha, nós temos que servir a Jesus primeiramente porque Ele é merecedor, meu irmão. Eu não sei você, mas eu estou aqui nesta noite para exaltar o nome do Senhor.
Porque um dia Ele morreu na cruz para que você e eu tivéssemos vida. E aí, conversando com a minha esposa, e nós falamos, nós servimos o Senhor porque Ele é. O ano de 2024 foi muito delicado para a nossa casa. 2024, janeiro, fevereiro, teve aquela chuva que perdemos tudo. A água bateu 1,60 m dentro da nossa casa. Aquilo que nós tínhamos conseguido com muito sacrifício, suor, acordando muitas das vezes 4 horas da manhã indo trabalhar. Em fevereiro aconteceu isso, que muitas pessoas aqui também sofreram. Em abril, a minha empresa ela foi vendida e eu fui um dos desligados da empresa. Quase 14 anos. A empresa mandou praticamente quase 100% dos colaboradores embora. E todos os nossos direitos ela não pagou no ato, foi pagado aos poucos. Eu não sei se a minha esposa vai lembrar, mas certa vez eu estava deitado na cama, eu, ela e o nosso filho. Depois disso tudo, e nós olhamos ao redor da nossa casa, sem nenhum móvel, desempregado. Mas a minha esposa falou algo que eu guardei. Ela falou, amor, nós perdemos, passamos por esse momento, mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A coisa mais importante que nós podemos ter é saber que o Espírito Santo de Deus está dentro da nossa casa. E aí você vai falar, mas Tiago, você passou por esse momento? Passei. Em dezembro agora, primeiro domingo de dezembro, ano passado, vim ao culto, minha esposa ficou em casa com o nosso filho. Saí daqui e fui trabalhar, porque como homem da casa, eu não posso ficar parado. Minha esposa trabalha, me ajuda, minha amiga, companheira, ajuda, auxiliadora sim, mas a responsabilidade é nossa, homem. Deu ruim aqui, peça sabedoria, vai fazer outra coisa, mas não pode ficar parado. E saí daqui, da casa do Senhor, fui trabalhar. E chegando no portão de casa, o portão de garagem já aberto. Do nada, apareceram 2 elementos de carro. Um deles saíram com a arma apontada para minha cabeça. Me rendeu, me revistou para ver se eu estava armado. E ali o Espírito Santo nos deu calma, tranquilidade, com as mãos estendidas para o alto. E ele entrou dentro do nosso carro. Eu achei que ele iria levar o nosso carro. O dinheiro que eu tinha feito estava ali dentro, a carteira, documento. E ele entrou dentro do carro, pegou meu celular e voltou com a arma apontada para minha cabeça e falou, fala a senha. E ali, com a presença do Espírito, ele acalma o nosso coração. Imagine você com a arma apontada para a sua cabeça, o portão de garagem todo aberto, a sua esposa dormindo com o seu filho dormindo lá dentro. E ali eu falei a senha e ele desbloqueou. Porque se eu errasse a senha, ficasse nervoso, ele poderia tirar minha vida ali mesmo. E ele tirou, desbloqueou meu celular, entrou do carro e foi embora. Não tocou em mim, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele poderia tocar? Poderia. Porque crente também pode acontecer, tomar um tiro e morrer, pode. Mas e quando o Senhor tem algo na nossa vida, ninguém toca. E eles foram embora. Acordei a minha esposa, relatei o
que aconteceu, ligamos para o banco, minha esposa toda nervosa. E eu louvei ao Senhor, e eu louvo ao Senhor até hoje. Primeiramente porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e a misericórdia dEle foi tão grande que aquele homem não conseguiu apertar aquele gatilho. Aquele homem em nenhum momento passou na cabeça dele, Deus não permitiu de ele querer entrar lá dentro para fazer uma maldade comigo, com a minha família. No último mês de agora, de dezembro, do ano de 2024, de dezembro, e eu estou aqui. Vocês são testemunha viva. O mundo espiritual, ele é real. Eu exalto o Senhor. A minha casa glorifica o Senhor, porque Ele é Rei. Querido, não brinque de ser crente não, rapaz. O meu maior patrimônio estava aqui no altar agora. Minha esposa, meu filho e eu. E sempre quando eu vou pregar, nós oramos em casa. Eu, minha esposa, o nosso filho. E eu falo, filho, daqui a pouco vai ser você que vai ser o pregador. Vai ser instrumento na casa do Senhor. E aí vocês têm que pensando, Tiago, mas o que tem a ver com família? O Espírito Santo manda te perguntar: quem é Jesus para a sua família? Muitas pessoas usam o Senhor como talismã, usa Ele para se beneficiar, se promover, usa Ele como moeda de troca. Ei! Ele é Senhor, Ele está sentado no alto sublime trono, e os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu vim pregar a palavra, rapaz. Querido, eu não estou aqui brincando não, eu estou debaixo da autoridade. Jesus veio à terra. A passagem que minha esposa leu, Jesus andando pela terra. Jesus pergunta os seus discípulos: quem diz ser o filho do homem? E os discípulos falam: Senhor, uns diz que o Senhor é João Batista. A palavra do Senhor diz que Jesus falou que, nascido de mulher, não há profeta maior. Percussor do caminho. Ele veio para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Nasceu de uma mulher que não poderia ter filho. Diz, Senhor, que tu és João Batista. E aí eu imagino um outro discípulo falando: mas uma outra parte, Jesus, diz que você é Elias. Elias que sarou as águas de Jericó, multiplicou o azeite da viúva. Elias que não passou pela morte. A Bíblia vai dizer que Elias e Eliseu estavam conversando. E veio cavalo e carro de fogo. E Elias foi levado num redemoinho. E aí outros discípulos: deixa eu falar agora. Senhor, fala que o Senhor é isso, mas diz também que o Senhor é Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas. O profeta que profetizou a prisão 70 anos na Babilônia do seu povo. E outros dizem também que o Senhor é outros profetas. E aí Jesus vai na intimidade dos seus discípulos e fala assim: eles falam isso de mim. O que vocês falam quem eu sou? Quem eu sou para vocês?
Os discípulos que andavam com Jesus, comia com Jesus, dormia no mesmo ambiente de Jesus, via os milagres, o mesmo Jesus, bota o dedo na cara dos seus discípulos. Eles eu até deixo levar, vocês que andam comigo, comem comigo, vê os milagres que eu faço, quem eu sou para vocês. Quem eu sou para você, Tiago? Quem eu sou para você, igreja? Será que eu sou somente quando eu estou precisando? Você está precisando de uma porta de emprego? Somente quando está precisando de uma cura? Quando as pessoas entram na casa do Senhor, faz campanha pela família, Jesus cura, salva, e depois as pessoas vão embora. Porque ainda não reconheceram verdadeiramente quem é Jesus na vida dele ou dela. Estamos no novo ano 2025. E é costume nós falarmos, nós profetizamos bênção na vida de vocês, na nossa vida, nós aceitamos. Mas enquanto nós não buscarmos intimidade com o Espírito Santo, enquanto nós não realmente fazer a vontade dele, a nossa vida vai ser assim, ó, vai rodar, e não vai sair do lugar. Mas se é hoje, o primeiro domingo do ano 2025, se nesta noite eu e você, assim como Pedro, o Senhor perguntou, e de todos, Pedro se coloca de pé e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele ouve da boca do próprio Jesus dizendo: Bendito, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne que revelaste a você, mas sim o meu Pai, o meu Espírito. E a pergunta que nós fazemos para mim hoje, para a igreja: quem é Jesus para a sua família? As adversidades elas virão, as lutas estão aí. A passagem vai dizer que mais à frente, Jesus falando: Tu és pedra, Pedro, tu és pedra, e eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a passagem diz, continua: E eu te dou a chave. O que será ligado na terra será ligado no céu. A autoridade que o Senhor nos dá sobre a nossa casa. Ei, a família está sendo destruída. Semana passada, noticiário: o número de doenças sexualmente transmitidas aumentou 9% em 2024. E aí as pessoas, AIDS, existem N doenças sexualmente transmitidas que matam. A sífilis é uma delas. Pessoas que têm família estão brincando, estão colocando o seu maior patrimônio na mão de Satanás. Querido, pessoas têm deixado a sua esposa, o seu esposo, e têm se aventurado lá fora. E olha como é que está a humanidade, a sociedade. Nós que trabalhamos na rua, dirigindo, quantos de crianças estão nos sinais agora trabalhando? Tem um menino, deve ter uns 11, 12 anos, ele tem um cabelo enroladinho, fica ali no sinal do Shopping da Pedreira. E eu sempre vendo ele, uma vez o sinal parou, eu chamei e falei: Rapaz, criança, cadê a sua mãe? Ele falou: Tia, eu não tenho mãe. Cadê seu pai? Eu não tenho pai. Quem cuida de vocês?
Porque todos os dias eu passo aqui, 9 e pouca, 10 horas da noite, você está aqui trabalhando. Era para estar em casa, tendo cuidado, sendo aparado, sendo criança. E ele falou: tia, eu sou criada pela minha avó e pela minha tia. Esse é um dos relatos que nós que ficamos na rua ouvimos. Conversando com uma passageira que a professora falou: Tiago, a sala de aula está cada vez pior. Quem é professora aqui sabe. Crianças sendo não cuidadas, crescendo de qualquer maneira, sem um pai, sem uma mãe. Criança sendo colocado para fora, para não ficar em casa, dentro de casa. A minha vizinha, que é a professora, falou: Tiago, o meu aluno, uma criança, rasgou a cabeça brincando. Ligamos para a mãe dele, para que ela pudesse levar ao médico. Ela falou: olha, eu não vou levar, e eu tenho que mesmo que ir aí buscar ele. Criança que não pode ir para casa, tem que ir para a rua para trabalhar, estão sujeitos à criminalidade, estão sujeitos a ser abusados sexualmente. E aí nós, como igreja de Cristo, nós ficamos brincando com Deus. Nós temos que colocar o Senhor onde Ele merece estar. Ele é Senhor, Ele é Rei. Ele governa todas as coisas. Deus nos chama hoje ao despertamento. Porque eu sempre sonhei ter uma família. Pastor Braz, missionária Alessandra, James. Meu irmão, sinceramente, ele sabe disso. A primeira coisa que eu começava a observar não era o carrão do ano que a família tinha. Não era a patente que a família tinha muito recurso. Não era isso. Não era o grau eclesiástico, não. Eu sempre observava a família. Como era aquela família? Como o pai cuidava do filho, o filho respeitava o pai, a mãe cuidava da casa. Deus nos chama a responsabilidade para parar de viver de aparência. Porque senão a sua família vai cair. A sua família será mais uma e será destruída. Mas se nesta noite você colocar, fazer um voto ao Senhor, a sua família vai sair daqui guardada, revestida pelo Espírito Santo de Deus. Toma uma decisão hoje, não deixe para amanhã. Se você não tomar a decisão quanto antes, Satanás vai destruir a sua casa. Mas o Espírito Santo te trouxe nesta noite para falar: ei, faz um voto comigo, coloca a sua família no altar e você vai ver o que eu vou fazer. Ninguém vai tocar na sua casa, praga alguma vai chegar na... Use a autoridade que vem do céu. A minha família não e eu os amo. Eu abraço, beijo. E uma delas da minha tia, quando eu entro na casa dela, é cada imagem. Eu falo: olha, tia, o mesmo sangue que Jesus derramou por mim, derramou por vocês. Mas o que eu quero te dizer nesta noite: ei, eu vi dos dois lados assim, mas eu não aceito nenhuma arma contra a minha casa, porque sabe, quem me garante é o Senhor, pastor. Eu estou debaixo do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu e a minha casa exaltamos o Senhor. Não aceite nenhuma maldição. Palavra contrária eu não aceito. Eu falo com o Senhor. Eu bato e falo: eu não aceito.
brinco não. Ei, eu tomo posse na autoridade que o Senhor me dá. E eu louvo o Senhor, se até nós fizemos 8 anos de casado, para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso filho está aí, bênção pura. Milagre de Deus. E a sua família? Quem é Jesus para a sua família? Será que você veio somente aqui, somente para ouvir a palavra, assistir mais um culto e ir embora? E a sua casa continua daquela forma? Os seus filhos presos na prostituição? Querido, nós que rodamos à noite às vezes, o que nós temos visto de jovem, adolescente, criança preso na bebida, nas drogas, famílias sendo dilaceradas. De ontem para hoje mesmo, houve um acidente de moto, o rapaz veio a óbito. E aí? Até quando vai ficar brincando de crente? Até quando vai ficar achando que só porque tem membro, cartãozinho de membro? Até quando você vai achar que só porque você coloca o seu dízimo aqui todo mês e você não toma posição, tu vai ficar assim até quando? Está na hora, ei! Deus te trouxe aqui para falar, ei! Eu tenho o sobrenatural de Deus para a sua família. E Ele te pergunta, eu posso fazer? É ali. Fazer, eu quero fazer na sua vida, eu quero fazer na sua família. O mundo espiritual é muito sério, meu irmão. Eu lembro que eu tinha 8 ou 9 anos, e todos os dias a minha mãe pegava um papelzinho, colocava o número, pegava a moeda e mandava ir até um certo lugar. Eu não entendia, era criança. E obedecia. E passaram algumas horas, ou eu voltava para pegar o resultado. E aí, a minha mãe era tão viciada em jogo do bicho, que quando ela não tinha moeda para jogar, ela pegava a panela, amassava ou garrafa de cerveja para vender, para jogar. E dos 5 filhos que minha mãe tinha, ela só me mandava eu ir até o bicheiro. E eu obedecia. Certa vez, a minha mãe falou assim para mim, Tiago, você nunca mais vai lá. A minha mãe, ela tem uma sensibilidade com o mundo espiritual muito grande. Alguns meses antes do meu irmão partir, ela falou para mim, reuniu eu e minha irmã caçula, minha esposa estava presente. Ela falou, olha, Deus vai preparar o seu irmão e vai levar. Imagine uma mãe sofrer antes da hora. Deus falou para mim, Tiago, que para não perder o seu irmão, eu vou preparar ele e vou levar. O que eu quero te dizer, né, com isso? Minha mãe certa vez falou assim para mim, Tiago, eu não jogo mais no jogo do bicho. Porque certa vez apareceu um homem todo de branco na minha frente. E esse homem, ele tinha um chapéu que eu não conseguia ver seus olhos. A única coisa que eu conseguia ver era a sua boca, pastor Antônio Carlos. E uma coisa que eu notei, que os dentes daquele ser eram todos de ouro. E aquele ser falava comigo, ei, você quer ganhar muito dinheiro? Você quer ter muita riqueza? E minha mãe ali dialogando com aquele homem falou assim, eu quero. E aquele homem, ele puxou um papel, minha mãe falando, do bolso, e com a mão fechada e falou assim, olha, eu tenho um número aqui. Se você jogar amanhã no bicho, você vai ter muito dinheiro. Você quer? Minha mãe falou assim, eu quero.
O que eu tenho que fazer? Ei. E aquele ser falava assim para ela: eu quero algo em troca. Minha mãe conta que aquele ser levantou um dos seus dedos. E quando ele virou para o canto da parede apontando: ei, dos 5 filhos que minha mãe tinha, aquele ser apontava para mim. Aquele: olha, eu te dou muito dinheiro, mas eu quero seu filho em troca. Ei, mas aí eu louvo ao Senhor, porque a minha vida primeiramente não é da minha mãe. A minha vida nunca foi do meu pai da terra. A minha vida nem minha. Daquele ser me querer, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. É por isso que eu não aceito nenhuma maldição, palavra contrária, praga hereditária. Eu não aceito, porque eu sou lavado, revestido pelo sangue que foi derramado. Eu fui comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Briga com Satanás para você ver. Ou toma a posição, ou ele vai destruir a sua casa. Primeiro domingo do ano, despertamento, posicionamento. Eu e minha esposa oramos meia-noite com o nosso filho. E uma das coisas que nós pedimos ao Senhor: Senhor, nós queremos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós queremos ter o sobrenatural de Deus em nossa vida. Até quando tu vai ficar nessa posição aí? Até quando a sua família vai ficar sendo destruída? Até quando você vai achar que você membro da igreja é o suficiente? É necessário ter intimidade, posicionamento com o Senhor. E aí Deus, quando nós nos colocamos na posição, Deus nos dá autoridade. E quando eu saio para trabalhar, minha esposa ficou em oração, porque só quem trabalha na rua sabe os perigos que enfrentamos. Eu peguei 2 jovens e elas no banco de trás conversando, e elas falando das derrotas, falando dos problemas da família, separação. E elas falando: meu marido. E muitas das vezes elas têm que ir. Destruição na casa delas. Satanás entrou. Isso a gente fica espantado, sim, mas nós sabemos o papel de Satanás: matar, roubar e destruir. Só que elas falaram, uma falou para a outra, uma falou assim: eu tenho que voltar para Jesus. E a outra falou assim: nós temos que voltar, inclusive eu sou missionária afastada. Meu irmão, e aí a gente já pede ao Espírito Santo: o Espírito Santo nos dá sabedoria, coloca a palavra em nossa boca. Querido, nós pregamos a palavra todos os dias. Nós estamos mandando currículo, fazendo entrevista. A minha esposa até fala: amor, Deus só vai abrir na hora certa a porta. Vai sim, eu tenho certeza absoluta do Deus que eu sirvo.
E ela falou: olha, por enquanto Deus vai te colocar lá para tu ganhar almas para Jesus. Porque quando eu saio para trabalhar, eu falo: Senhor, me guarda, me protege, guarda os meus passageiros. Eu estou aqui, Senhor, para trabalhar, pagar minhas contas, dar de cabeça erguida. Porque crente tem que andar de cabeça erguida, dar bom testemunho. Mas eu preciso ser bênção na vida dos meus passageiros, Jesus. Pessoas que vão entrar dentro desse carro, Senhor, esteja tocando no coração de cada um. E aquelas duas já são muitas experiências, não tem como contar todas. Mas aí aquelas duas jovens, quando eu fui parar para elas descer, uma delas descer, ela saiu, parou do lado da minha porta, e ela pegou o dinheiro, ela foi me entregar, me pagar. E quando eu olhei para ela, eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Ela olhou para mim e falou assim: ó, vejo que és homem de Deus. E eu e minha esposa estavam orando por um propósito, por uma resposta ao Senhor. E Deus usou aquela, ela falou assim: ó, fica tu onde está, obedeça o Espírito Santo. Só dá o passo se Ele mandar. Só faz o que Ele te ordenar. E aí, querido, saí do carro, peguei na mão daquela mulher e falei: assim diz o Senhor, mulher, olha as ferramentas que eu coloquei na tua mão, a sua casa está sendo destruída, é necessário posicionamento. Ei, a missionária afastada foi renovada pelo Espírito Santo de Deus. A missionária que estava afastada, eu e ela no meio da rua, dentro do lugar, glorificando. É isso. Deus quer fazer isso com a tua família. Eu e aquela mulher, Deus renovou. A missionária afastada falando em língua no meio da rua, eu e ela marchando no meio da rua, no sábado à tarde. É bom dar glória a Deus aqui, é bom tocar, louvar, pregar. Eu quero ver dar lugar lá fora. A igreja tem que ir lá para fora. Deus te deu autoridade. E a missionária começou a chorar e foi embora. E só mais um, são eles. Eu peguei uma senhora, um modo de dizer, a respeito da minha idade. Ela entrou juntamente com a filha dela da idade do meu filhão, Iago. E ali a gente conversando, ela falou assim: o mundo está cada vez mais difícil, criar filho nessa sociedade, as coisas estão cada vez pior. Satanás tem se infiltrado em coisas muitas das vezes que não tem nada a ver. E ela falou assim para mim: Tiago, a minha preocupação é muito grande, porque eu sou mãe solteira. O pai da minha filha tem dias que não a vê, e ela pergunta, sente falta. E eu preciso trabalhar, a minha filha fica com a minha mãe. Eu fico até quase doente, com preocupação. O que vai ser da minha filha, esse mundo, da forma que ela está sendo criada. E aí eu falei para ela: olha, eu também tenho medo. Humanamente, eu tenho um filho de 5 anos. As coisas estão cada vez piores, em todos os aspectos, em todos os ambientes. E aí eu falei para ela assim: olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que meu filho não vai chegar a 20, a 30 anos. Porque na minha percepção, posso estar enganado, os sinais já estão palpáveis. Os sinais já estão nítidos. Querido, nós programando a nossa vida
em fazer uma faculdade, sim, faça, se qualifique, vai estudar, vai fazer. Mas qual foi o propósito maior que nós fizemos no dia 31 para o dia 1º? Jesus está à porta, irmão. Muitos estão desapercebidos. E eu falei para ela, eu posso estar enganado, mas para mim Jesus volta antes. Mas ainda se Jesus não voltar, o que eu peço ao Senhor é a alegria de estar sentado no culto, numa igreja como esta, e ver o meu filho, um levita da casa do Senhor, vendo meu filho sendo um obreiro, diácono, na multimídia, no som, trabalhando para o Senhor. E aquela mulher em desespero, ela começou a entrar em desespero, eu estou com medo. E aí Deus nos toma dentro daquele carro e fala: filha, sou eu que cuido dela, vou eu levar ela para outros lugares, e tu vai ver a minha presença na vida da tua filha. Somente continue fazendo a minha obra. E aí aquela mãe era os plantos. Chegamos ali, ela desembarcou, ela virou para mim e falou assim: Tiago, essa foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Eu não faço isso para me gloriar, não. Eu faço isso porque é o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Deus nos chama a responsabilidade, que existe muitas famílias. Ei, não é lá fora não, é aqui dentro. É aqui dentro primeiro que precisa de um posicionamento para depois ser usado lá fora. E aí, nós temos seguro no nosso carro, pagamos. Ainda mais tem algumas casas que tem seguro comprado pela Caixa, e o seguro da nossa família, da nossa casa, aonde nós temos depositado. Como eu disse, ano passado, muito difícil, dia 30 de dezembro, perdi uma ex-cunhada muito querida para nós. De repente, deu infarto, morreu, 37 anos. E pegando passageiros falando, relatando, de uma conhecida que morreu de infarto, incuráveis. E aí, meu irmão? Querido, a maioria que conhece a minha história. Eu estava sentado ali, eu pedi autorização aos pastores. Por causa das minhas pernas, eu não posso ficar muito tempo em pé. As minhas mãos são atrofiadas. E aí eu falo de Jesus para os meus passageiros. Eu falo primeiramente que Ele é. Eu adoro o Senhor porque Ele é Deus. E aí eu conto da misericórdia dele, dos milagres que Ele fez na minha vida, me curou. E eu falo para eles: olha, pela medicina, eu não iria conseguir segurar nenhum copo. Hoje eu seguro o microfone para exaltar o nome do Senhor. E Ele é merecedor, meu irmão. E eu sempre falo isso para os meus passageiros no final: olha, de todos os milagres que Jesus fez na minha vida, o maior, meu irmão, o melhor, é saber se eu partir agora, se o meu corpo cair aqui nessa terra, aqui nesse púlpito, a minha esposa vai me enterrar amanhã. Mas é tão bom você ter a certeza. Meu irmão, não é porque eu sou merecedor, não. É através do sacrifício de Jesus. Foi o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você, meu irmão. Você tem a oportunidade nesta noite de deixar esse sangue te lavar. Você tem a oportunidade nesta noite que, ainda que você entrou debaixo de maldição, vai sair daqui lavado e remido debaixo desse sangue. Você tem a oportunidade nesta noite de reconhecer Jesus como Senhor e Rei da sua vida. Você tem a oportunidade nesta noite. Ei, o Senhor já está com a caneta no livro da vida.
E Ele te pergunta: ei, eu posso escrever o seu nome hoje? A maior alegria do ser humano não é ter muitos bens na terra, nada contra, mas isso tudo é passageiro, meu irmão. A vida ela passa no piscar de olho. A única certeza e a maravilhosa certeza é saber que quando Jesus voltar agora, a trombeta tocar, ou se eu subir agora, o meu nome está escrito no livro da vida. E você tem essa oportunidade, você tem esse privilégio. A esposa do patrão da minha esposa, moça bem, estava bem, casada há 15 anos, grávida, primeiro filho do casal, foi para a sala de parto, não voltou ela nem a criança. E ainda existem muitas pessoas brincando com o nome do Senhor, meu irmão. Eu falo com a minha esposa: eu não sou perfeito não, eu sou um ser humano. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, se eu quiser não levar Deus a sério, eu vou chegar para o meu pastor: pastor, está aqui, estou indo embora. Sabe por quê? Porque você leva o nome do Senhor Jesus. Existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Ele conta conosco. Ei! Deus nos chama nesta noite, primeiro domingo em janeiro de 2025. Ei, toma posição e tu verás o que eu vou fazer na tua vida. Eu vou libertar ele da droga. Ele que passa a noite lá fora e você nem dorme. O Senhor manda dizer: eu tenho todo o poder para resgatar. Eu só preciso que você tome uma atitude, dê o primeiro passo, e eu vou fazer. Você tem a oportunidade. A oportunidade agora está aberta. E o convite não é primeiramente: eu vou lá para Deus abrir a porta, não. Eu vou lá porque Ele vai me curar, não. Eu tenho uma limitação física e Ele pode me curar. Ele tem todo o poder. Todo o poder está na mão do Senhor. Mas Ele não vai, isso é meu e eu e Ele. Ele já falou que não vai me curar. Mas a maior alegria é reconhecer Jesus quem Ele é. Ele é Senhor. Reconheça você Ele como Senhor. Reconheça Ele como seu Salvador, como Alfa, Ômega, princípio e fim. O Senhor te convida nesta noite: ei, vem aqui, dê o primeiro passo e eu vou transformar a sua família. Cadê você? Cadê você? Você não veio aqui somente para passar a hora. Não foi você que falou: não, eu vou lá na igreja, não. Foi o Espírito Santo que te trouxe e manda te dizer: ei, acabou, chegou a hora. Vem aqui que eu vou fazer, né? Eu vou salvar a sua casa. Eu vou transformar a sua família. A minha família, nós não somos ricos, mas nós temos prosperidade, que é a presença do Espírito Santo. Estou desempregado, mas Ele não deixa faltar nada. A coisa mais importante, mais valiosa que Jesus deu para a minha família é a presença dEle. E você tem essa oportunidade. Reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça Jesus como seu Senhor. Existe uma luta espiritual neste momento. E Satanás tenta bloquear a sua mente, mas em nome de Jesus, a igreja está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele vai quebrar grilhões sobre a sua vida, sobre a sua casa. Maldição que você carregava há 20, 30, 40, 50 anos. Maldição que veio lá do antepasado. Nenhuma maldição é mais poderosa que foi pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Cadê você? Venha
vai fazer na tua vida. Você tem essa oportunidade. Entrega a sua vida e a sua família vai ser alcançada. Reconheça Jesus como Senhor, como Rei, e tu verás, e tu viverás a promessa do Senhor. Toma essa atitude, entrega a sua vida ao Senhor e a sua família será guardada. Eu não estou aqui dizendo que você não vai passar por um momento difícil, não. Haverá lutas, haverá percas, haverá dor, mas em todos os momentos, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos segurar, vai nos confortar. E quando nós estivermos fracos, pensando em desistir, ele nos pega no colo, fala: ei, Tiago, eu vou te carregar, mas você não vai ficar no meio do caminho, não. Entrega a sua vida ao Senhor e tu verás a mão do Senhor.